Amizade e compreensão. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Emmanuel comenta essa passagem, dizendo: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa, é obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências, para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima, exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e precisos resultados. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel, conforme os dizeres de Paulo aos Coríntios, que devemos sempre priorizar a simplicidade, não exigir companheiros de trabalho perfeitos, nem pessoas que nos compreendam as ideias, os ensinamentos, os debates de forma complexa e intelectual. Basta a simplicidade, a humildade no trato com as pessoas, especialmente com aqueles que estão absorvendo os ensinamentos da nossa convivência. Emmanuel destaca que essa passagem de Paulo é simples, mas tem um profundo ensinamento, porque muitas pessoas exigem colegas de trabalho cristãos perfeitos, esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos
que entendam os nossos propósitos, as nossas ideias, valorizem os nossos trabalhos. Porém, essas pessoas esquecem que as afeições precisam de cultivo, assim como as plantas. Nós não teremos a afeição, a compreensão, o entendimento imediato das pessoas que nos cercam, ainda que daqueles que servem conosco. Porque compreensão não se improvisa. É obra de tempo, de colaboração, de harmonia. Portanto, para cultivarmos colegas, trabalhadores, cristãos, precisamos cultivar, dar tempo ao tempo, demonstrar a nossa sinceridade e construir relacionamentos. O próprio Cristo semeou primeiro o ideal divino no coração daqueles que iriam prosseguir com a tarefa de expansão do cristianismo, para depois compor o colégio de apóstolos. Por isso, Paulo de Tarso se referiu aos coríntios como uma criação com leite, no sentido de ser uma criação simples, de fé viva e de conhecimento na missão evangélica, mas não com um alimento complexo, com teses difíceis, com discussões intelectuais, mas com ensinamentos simples da verdade e puras demonstrações de amor em Cristo. Vejam que Paulo exemplificou tanto na linguagem simples, quanto na atitude sincera e condizente com o Evangelho. Muitos colaboradores esquecem dessa parte importante: colocar em prática aquilo que fala, que ensina, que verbaliza. Paulo exemplificou, além de ensinar de maneira simples. Dessa forma, ele conquistou a confiança e a estima, sem impor princípios, mas sim orando, servindo, trabalhando e amando. Copiemos, portanto, a atitude de Paulo, amando nos pequenos gestos, trabalhando, servindo sempre, auxiliando a todos que nos cercam, dando o exemplo do Evangelho cristão nas atitudes do cotidiano, além de estimularmos uma discussão simples, sem rodeios da intelectualidade. Emmanuel diz que existe toda uma ciência de cultivar amizades e construir entendimentos. Poucos se dedicam a essa ciência. E é uma ciência complexa que poucas pessoas dominam, de conquistar amizades, de conquistar a estima e confiança dos outros, através de atitudes sinceras. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não é possível colher sem semear. Essa é a lição de Emmanuel. Precisamos semear primeiro para depois colher, semear bons relacionamentos, cultivar boas amizades, condutas e atitudes sinceras no bem, para então colhermos simpatia e confiança. Emmanuel finaliza então nos pedindo: examine diariamente tua lavoura afetiva. Examinar então todos os dias essa plantação afetiva que nos rodeia. Nossos amigos, nossos parentes, nossos companheiros, nossos familiares e colegas de trabalho. Que tipo de relacionamentos estamos cultivando? Façamos esse exame, a fim de observarmos se estamos exigindo flores prematuras ou frutos antecipados,
ou seja, se estamos querendo colher sem cultivar. Antes da colheita, precisamos dar atenção, dar adubo, irrigar essas plantas, colocando-nos na posição da planta num jardim do outro, reparando o cuidado que é necessário, sem desdenhar o resgate das dívidas de amor que temos para com os outros. Imitemos, portanto, o lavrador prudente, devotado, que se dedica à sua plantação, se realmente desejamos atingir uma colheita de grandes resultados. Aprendamos com Emmanuel, com Paulo e com tantos outros mensageiros do Cristo. Para colhermos, precisamos plantar. E essa plantação precisa ser baseada no trato do próximo com amor e sinceridade, sem esbanjar intelectualismo exacerbado, sem fugir à simplicidade e aos ensinamentos que levam ao entendimento dos outros, especialmente dando o exemplo nas nossas atitudes. Que assim seja.